Bom dia, povo de Deus! Bom dia, evangelizador! Bom dia, evangelizadora! Estamos ao vivo, de novo aqui no Instagram, entrando ao vivo agora aqui no Facebook. Estamos aí, né? Mais uma. Na verdade, Facebook a gente não tá ainda porque, pelo visto, deu erro aqui. Não, mas eu acho que entrou. Tá dizendo que tá ao vivo. Glória a Deus. Enfim, fechou 6h30. Eu tava com um horário diferente aqui no computador, outro horário diferente aqui no celular, e eu não sabia qual que era o certo, mas comecei pelo horário do celular. Talvez passou um pouquinho, mas aqui no meu relógio está dizendo que é 6h30. Bom dia para vocês. Quero lembrar então que toda terça-feira a gente tem o nosso projeto Apocalipse, onde eu vou trazer sempre algum tema para tentar te ajudar a você evangelizar, a você construir o seu canal, a você fazer um trabalho de evangelização na internet, para que a gente possa juntos fazer desse um mundo melhor, um mundo mais que conhece mais a Jesus, que lembra dele, né? Que vê ele. Até eu tava olhando agora, tava rolando a timeline do meu Instagram e eu sigo um rapaz que ele chama Pedro. E ele trabalha com marketing de diferenciação. Eu achei fantástico, fantástico mesmo, que ele estava comentando sobre a questão do artista. E ele falando, né, que o artista é aquele que leva uma mensagem literária. E o Pedro estava falando, ele fez um vídeo, falou que estava numa janta e tal. Ele estava falando sobre aquilo que ele percebe dos artistas de hoje. E ele comentou que na janta lá, eles comentaram sobre quais as mulheres que mostram a questão da verdadeira valorização assim da mulher, dessa questão do empoderamento. E daí eles citaram a Anitta, né? Todo mundo aí deve conhecer a Anitta. E ele falou que ele não conhecia assim a obra literária, ele conhecia a Anitta assim como a gente conhece, de ver, né, uma pessoa que tem muitos seguidores, enfim, é conhecida internacionalmente. E ele até falou assim que foi então procurar para saber o que ele poderia encontrar da Anitta, né? Foi lá no letras.com.br e colocou lá para saber o que estava escrito nas músicas e tal. E uma das coisas que ele percebeu é que ela falava do bumbum, né? E ele falando, gente, eu não vejo nada de mal falar disso, não vejo nada de mal ver isso, mas muitas vezes esse posicionamento que as pessoas se colocam é um posicionamento que na verdade não passa de fato uma mensagem, não passa de fato uma essência, aquilo que a pessoa quer mostrar, né? Ela simplesmente, como ele citou, né, fazem o nosso humano viver como um lobo selvagem, né? Foi isso que ele citou, assim. E, e muito, na verdade, confirma isso, porque se a gente for ver hoje, os nossos artistas, entre aspas, não são as pessoas que passam uma mensagem literária, não são umas pessoas que nos trazem uma essência, uma verdadeira uma fonte de conteúdo, de coisas boas. Na verdade, a gente conhece pessoas que são, como é que eu posso chamar? Populares. Conhecemos pessoas que são populares, que não trazem para nós uma essência, não trazem para nós um aprendizado, e a gente acaba tendo isso, muito conteúdo disso, muito conteúdo dessas questões que não nos levam a nada. Assim como ele citou da Anitta, né? E eu concordei com esse pensamento dele. Eu vejo que, na verdade, tem muitas outras coisas. Ele citou também o Super Bowl, do show que as artistas lá fizeram, também levava para esse conceito, onde as mulheres querem tirar esse entendimento de serem utilizadas como objeto pelo homem, porque antes eram impostas a isso,
e agora elas vivem de um jeito onde elas mesmas querem se tornar esse objeto. Então é uma coisa um pouco controvérsia daquilo que se tem vivido. E para nós que queremos evangelizar na internet, para nós que queremos passar a verdadeira mensagem, para nós que queremos levar a mensagem para o povo de Deus, por que que a gente vai ficar esperando para fazer a propagação do evangelho? Por que que a gente vai ficar esperando para levar de fato aquilo que a gente tem de essência, aquilo que a gente tem de melhor para levar para essas pessoas? Sendo que a nossa mensagem é verdadeira, uma verdadeira mensagem concreta, viva e eficaz, sendo que a gente percebe que tantas outras mensagens que não têm uma essência, que não têm um vínculo, que não têm um fundamento, estão por aí, quanto tanto essas questões, né, desses artistas que eu citei, tanto as questões das pessoas que aparecem, que estão por aí, pela internet, pelo mundo e tal, e a gente vê que não tem uma essência, não tem um fundamento, que nem o Pedro falou sobre a obra literária, né? O que que mostra, o que que leva para nós, e é isso que nós vamos falar hoje. A gente vai falar sobre, continuar falando sobre o conteúdo. Eu até separei aqui para a gente continuar falando um pouco sobre conteúdo. Uma das dúvidas que o pessoal mais me pergunta, assim, que mais fala, né, é que, Jason, eu tenho dúvida de qual conteúdo eu vou postar, o que que eu vou começar a trabalhar, enfim. E então eu separei algumas coisas assim que podem ajudar a gente a ter verdadeiramente um conteúdo que não seja a gente falar simplesmente por falar, e não seja a gente estar aqui na internet para simplesmente estar falando, ou simplesmente, eu criei um canal porque eu quero criar um canal. Né? Não, não é esse o sentido da coisa, né? Se a gente for criar um canal simplesmente por criar um canal, então não cria um canal, né? Se for criar um canal para ser banal, para ser simplesmente fazer uma coisa que não vai ter nada a ver, então realmente não é o nosso intuito, então não faz isso, tá? E eu queria pedir então para você que está nos assistindo tanto no gravado quanto aqui ao vivo, que tu possa, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, que tu possa colocar nos comentários, né? Se você está vendo no gravado também, eu te peço isso. Se você é um evangelizador ou uma evangelizadora, coloca no comentário evangelizador ou evangelizadora. Se você já viu um vídeo, quer dizer que você já é um evangelizador, já tem, né, esse intuito de evangelizar na internet, já tem esse intuito de evangelizar no digital ou mesmo na sua vida pessoal. Então coloca no comentário aí evangelizador, evangelizadora. Não tenha medo de colocar não. E se você não é, se você é novo, está assistindo pela primeira vez, coloca aí novo, nova, porque eu adoro saber quem são as pessoas novas para que a gente possa continuar nesse contexto de melhorando e aprimorando o nosso conteúdo. Então, para começar, eu queria citar, gente, algumas questões que eu percebo assim que a gente pode falar, que a gente pode trazer conteúdo para o nosso povo, para o nosso público. Como vocês sabem, o canal aqui, o canal que a gente tem, que eu trabalho no caso do meu nome, né, o Jason Blay, nós trabalhamos para auxiliar as pessoas a evangelizarem na internet. Se nós trabalhamos para as pessoas para evangelizar na internet, é para esse público que nós queremos trabalhar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu até vou pegar aqui, para a gente falar sobre a questão daquilo que a gente vai levar para as pessoas. Como assim? A gente sabe, como eu já citei em vários vídeos, que a atenção das pessoas está no digital. E não tem como a gente forçar. Não tem como você pegar uma pessoa e forçar ela a te assistir. Isso não vai ter como você fazer. Se você achava que ia ser assim para você atingir a atenção das pessoas, me desculpe, mas você não consegue. Não existe como. No digital é tudo muito volátil. A gente percebe que ultimamente nós temos tido muito algumas crises, né? E uma das síndromes que tem surgido com a questão do digital
é a síndrome do pensamento acelerado. O que quer dizer isso? Que as pessoas, elas estão muito voláteis. A atenção se perde com uma questão muito simples. Qualquer coisa que acontece, um simples estalar de dedos próximo, um barulho, o que acontece? Acontece que a nossa atenção se volta para lá e a gente para de escutar aquilo que a gente estava escutando. Digamos assim, se eu comecei a live e não tem um assunto interessante para você, o que você vai fazer? Você vai simplesmente sair da live. É verdade isso. Então, isso é uma luta constante que nós, que queremos evangelizar na internet, que queremos levar uma mensagem verdadeira, nós precisamos fazer. Nós precisamos, então, conseguir atingir a atenção do público. E como a gente vai conseguir atingir a atenção do público, de um público que passa por essas síndromes me esqueci até enfim, não sei. Me esqueci do que eu tinha falado agora há pouco ali. Mas enfim, como é que a gente vai atingir a atenção das pessoas se a gente não consegue, né, ter um conteúdo que tenha uma essência, que traga algo que realmente traga valor? Então a gente tem que chamar atenção. E para chamar atenção, a gente tem que trazer um conteúdo que tem valor. Mas como é que a gente vai fazer isso, gente? A gente precisa atingir a atenção das pessoas certas do jeito certo. E como assim? Como assim atingir a atenção das pessoas certas do jeito certo? A gente precisa ter um conteúdo que traga valor para as pessoas. E trazendo valor para as pessoas vão se sentir com vontade de te seguirem, de seguirem aquele teu conteúdo, de verem aquilo que você está passando. Porque, como eu disse, muito fácil a pessoa assistir um conteúdo seu, ou assistir alguma coisa sua, e simplesmente ver alguma outra coisa ali que chama mais atenção e passa para aquilo lá, passa para olhar aquilo lá, e você passa a não ter mais o seu público te assistindo. Nisso eu separei 3 formas de conteúdo para que a gente vê na internet, que as pessoas estão na internet para buscarem essas 3 formas, uma dessas 3 formas. Então, se as pessoas vão para a internet, é por causa disso. Ou é por entretenimento, ou é por conexão, ou é por informação. Entretenimento, gente, né? Vou citar que nem músicas, piadas, brincadeiras, né? A pessoa vai para se entreter, né? Pra buscar um entretenimento na internet. Então, se você quer a atenção das pessoas, isso é um jeito de você atingir a atenção das pessoas. E na questão da evangelização, isso é uma das coisas que você pode utilizar para evangelizar. Você pode utilizar para levar um conteúdo para as pessoas. A questão da conexão é, digamos, uma rede social. O Facebook, ele faz com que a gente tenha conexão com as outras pessoas. Eu posso ser amigo. No Instagram eu posso seguir. No WhatsApp eu posso ter um contato. Então, essas coisas que geram conexão nos fazem acessar a internet. Ou você não acessa a internet para mandar uma mensagem para o seu contato no WhatsApp? Acessa. Então, também não é uma das questões que eu acredito que a gente tenha que buscar, que a gente tenha que nos empenhar, porque afinal de contas, eu não quero que você tenha uma rede social. Eu quero te ajudar a ter um canal para você evangelizar, ou seja, para você levar uma mensagem. Talvez você possa usar um pouquinho mais do entretenimento, mas a conexão vai ser um pouco mais difícil. E a outra questão é a questão da informação. Como assim, da informação? As pessoas vão para a internet também para buscar informação, e é isso que eu quero recomendar para vocês. Se vocês querem ter um canal, busquem levar informação para as pessoas. Porque a partir disso você consegue então atingir um público e dar um conteúdo para que as pessoas venham até você, venham buscar aquilo que você tem para levar, tá? Mas o interessante é que não pode ser de qualquer informação, tá bom, gente? Como assim não pode ser de qualquer informação?
se você quer passar qualquer informação para as pessoas, você vai simplesmente lutar contra tudo que já tem na internet. Ou seja, se você criar um canal, não sei, vamos citar o exemplo. Se você cria um canal sobre o Evangelho, e daí todo dia você faz o Evangelho do dia. Isso é uma informação, gente, que já tem na internet. Isso é uma informação que já tem em vários canais, vários lugares tem Evangelho. E se você simplesmente fizer um canal para fazer o Evangelho, você simplesmente vai lutar contra todo mundo que já faz isso, que já propaga o Evangelho. Então não seria uma coisa relevante para as pessoas irem atrás do Jason que fala sobre o Evangelho. Porque elas já vão ter isso na vida delas, já vão ter alguém que já faz, já vai ter o padre da paróquia delas que faz, ou um canal, Canção Nova, A12, que já fala do Evangelho do dia, já tem o Evangelho do dia. Então você vai lutar contra todos esses grupos, todas essas pessoas que já falam do Evangelho do dia. Então vai ser simplesmente mais um que vai estar ali. Então não vale muito a pena. Então é uma informação que tem uma escala, né, muito baixa, digamos assim. Então, a gente tem que focar naquilo que possa nos dar uma relevância maior. Até fiz uma escala de nivelamento das questões do conteúdo. Essa escala da informação por si só é como se fossem os jornais. Os jornais hoje em dia, né? Por que o jornal hoje tem se tornado tão barato? Porque tem muito jornal, né? Aqui na cidade a gente tem 2 jornais, uma cidade pequena. E, enfim, os jornais são muito baratinhos porque eles simplesmente passam informação. E é isso que acontece. Se você for fazer um canal para fazer uma leitura bíblica, assim como eu falei do Evangelho também, já tem gente que faz, e então é uma informação que tem, digamos assim, um nível 1 numa escala de valor para o teu conteúdo. Então isso não é uma coisa que eu recomendaria você fazer, não é uma coisa que eu recomendaria você praticar ou desenvolver na internet, tá? Outra questão que tem um grau um pouquinho maior, eu fiz uma escala de 1 a 10 e eu estou passando para vocês entenderem. Então, a escala da nível de informação seria um nível 1, bem baixo mesmo. Simplesmente você vai passar uma informação, então não vai trazer muita relevância, não vai trazer muito engajamento para o seu canal, para o seu conteúdo que você estiver partilhando. A outra escala é com nível 3. Nível 3, que é análise de conteúdo. Como assim? Análise de conteúdo. Se você for analisar o conteúdo, já tem um pouco menos de pessoas que analisam o conteúdo. A questão que nem eu citei do Evangelho do dia. Tem bastante gente já que já analisa o Evangelho. Já faz um parecer do Evangelho. Claro que não é o seu parecer do Evangelho, mas já tem bastante gente que faz. Então por isso que é só nível 3. De 10 é o nível 3. Porque mesmo sendo uma análise de conteúdo, já tem bastante gente que faz essa análise. Então se você quiser simplesmente trazer uma análise de um evangelho, ou simplesmente trazer uma análise de informação, de alguma coisa assim, você vai estar tendo um conteúdo que é pouco relevante. Pouco relevante. Mas já é muito mais relevante do que simplesmente informar. Né? Concorda comigo? Que simplesmente informar as pessoas do Evangelho é muito melhor analisar o Evangelho e falar algo sobre aquilo lá, não é? E é assim que acontece. Muitas vezes a gente vai na internet não simplesmente por buscar uma informação, mas também por saber, né, caracterizar o que é aquela informação, se é boa ou se é ruim. Que nem essa semana eu estava preparando uma pregação. O que a gente faz quando a gente está preparando uma pregação? A gente busca várias informações, a gente faz uma análise daquelas informações para levar para o nosso público, para levar para aquele povo que a gente vai partilhar a palavra. E é isso que a gente tem que fazer.
a gente precisa analisar, a gente precisa fazer isso. Mas simplesmente analisar também é uma questão que gera pouco engajamento, pouca valorização do seu conteúdo. E com isso a gente tende a não sair muito do lugar. A gente tende a ficar meio que empacado. A outra questão que eu quero citar para vocês é a questão da recomendação. Como assim recomendação? Recomendação. Depois que você fez uma análise de algo, você tem o direito, né, o dever, ou, enfim, a possibilidade de recomendar algo. E o interessante é que quando você faz uma recomendação e se aquela recomendação foi boa, vai auxiliar as pessoas, e auxiliando as pessoas, você vai simplesmente passar a gerar mais valor para aquelas pessoas. Então essa é uma questão que você tem que pensar quando você for produzir o seu conteúdo. Como aqui, né? Eu tô falando para vocês, eu tô recomendando vocês de como você fazer o seu conteúdo. Tá entendendo? Eu tô tentando utilizar desse contexto, desse conhecimento, para trazer para vocês algo que seja relevante para que você possa utilizar. Não é simplesmente falar para você evangeliza na internet. Eu estou tentando te ajudar como você evangelizar. O que você tem que fazer, como você vai chegar lá. Por isso que você recomendando conteúdo para o seu público, você vai ter uma escala de nível maior, uma escala de nível 5, nessa escala de 1 a 10. Então, é como se fosse um médico, né, gente? Às vezes a gente paga uma consulta cara, muito cara. Por quê? Porque o médico vai pegar aquela informação que a gente tem para passar para ele. Ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho febre e eu tenho náusea. O médico vai te passar um remédio, um medicamento para aquilo que ele, né, entende que são os teus sintomas, que é a doença que você tem, e você vai comprar, você vai pagar essa consulta, enfim. Por quê? Porque você quer uma recomendação, você precisa sair daquela situação que você está. E é uma situação ruim, então você vai sair daquela situação com base naquelas recomendações que você teve com o seu médico, com a pessoa que você foi buscar a recomendação. E é isso que a gente precisa trazer para a internet. Por isso que nós precisamos, então, talvez trazer recomendações para o nosso povo. Se o teu canal tem se o teu canal tem informações que possam trazer essas recomendações, tem informações que possam levar essas recomendações para as pessoas, você simplesmente pode ajudar muito as pessoas com essas recomendações. E elas vão começar a perceber que você entende então desse conteúdo, que você sabe que você pode ser buscado para que elas possam tirar mais dúvidas, tá? E até isso que eu quero falar para você, gente. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca nos comentários aqui embaixo. Fala aqui, mesmo que você esteja assistindo no gravado, fala aqui embaixo, coloca suas dúvidas para que a gente possa estar fazendo, né, realmente um conteúdo que traga valor para vocês, um conteúdo que seja bom para vocês, que a gente possa fazer com que seja mais fácil para você evangelizar na internet, certo? E outra questão que daí o nível, lembra da escala de 1 a 10? A gente tinha começado no 1 e a gente estava no 5, né? E agora eu quero chegar com vocês no 10, com essa recomendação. Quando a gente gera mais valor para o nosso público? A gente gera mais valor para o nosso público quando nós temos o que? Uma escala de autoridade. Como assim? Se você tem uma autoridade perante aquele seu público, você gera um engajamento muito melhor. A sua recomendação vai ter mais valor, a sua recomendação vai ter um engajamento melhor. Então, por isso que é interessante a gente buscar um entendimento, o aprendizado com aquelas pessoas que já são autoridades naquele assunto, para que a gente possa passar realmente uma recomendação de valor. Não digo para copiar as pessoas, né? Eu digo para que a gente possa se tornar essa autoridade. Como assim? No momento que você começa
a trazer informação para as pessoas, depois você começa a analisar conteúdo e você começa simplesmente a recomendar conteúdo, mesmo que seja numa escala pequena, você vai começar a atingir um resultado para esse seu público. E você atingindo um resultado para esse seu público, o que vai acontecer? Vai acontecer que o povo vai começar a ver que você traz valor para eles. E você trazendo valor para eles é interessante porque o povo vai começar a entender que quando eles quiserem buscar aquela informação que você tem, aquela recomendação que você tem, aquela análise de conteúdo que você traz, só você traz para eles, eles vão te procurar. E com isso você vai aumentando a sua autoridade no mundo digital. E quando você tem mais autoridade no mundo digital, as pessoas tendem a te buscar mais, a ir mais atrás de você. Por isso que eu digo que então a recomendação de um especialista tenha um nível, né, 10 nessa escala de valor da sua informação. E nós precisamos então buscar isso. É como se fosse um teólogo falando sobre teologia, um padre falando da igreja, ou mais ainda, um bispo falando da igreja. Quer dizer que são pessoas que têm autoridade falando sobre aquele assunto. Por isso que nós precisamos buscar atingir, né, essa autoridade. Como é que a gente vai buscar isso? Fazendo esses passos que a gente estava citando ali atrás. Então a autoridade chega com o tempo, não ache que você vai simplesmente começar a produzir um canal e do nada você já vai ser uma pessoa com muita autoridade na internet e que vai simplesmente atingir o público vai gostar de você e do nada vai acontecer e tal. Não, gente, é aos pouquinhos. Talvez no começo, quando você iniciar, vai ter um boom, aquele das pessoas falando, olha, é muito legal isso que você fez e tal. Mas isso não é o que vai te manter. Não é. Esse boom do começo não é o que vai te manter. O que vai te manter é a sua persistência e a sua consistência naquilo que você está fazendo, naquilo que você está praticando. Então, nessas questões de análise de conteúdo, de informação para as pessoas e de recomendação, principalmente recomendação. E como você vai fazer então para trazer realmente um conteúdo de valor, sendo que simplesmente a informação é uma coisa que a gente já está cheio na internet e se a gente tem essa síndrome do pensamento acelerado, olha como eu lembrei de lá de trás, a gente tem essa síndrome do pensamento acelerado, a gente quer simplesmente sair, voar para fora daquilo que a gente está passando, né? Se a gente aparece um bipzinho no WhatsApp, a gente já quer pular para aquela janelinha para ver o que está acontecendo. Como é que você vai atingir a atenção das pessoas para que elas possam ficar naquilo que você está falando e não fugirem e não irem para outro lugar? Você precisa ser específico. Sim, você precisa ser específico no seu conteúdo e naquilo que você quer levar. Como assim? Você precisa definir um tema sobre o que você quer falar. Defina um tema e mais do que isso, gente, defina um subtema. Eu até peguei alguns exemplos de temas para que a gente possa criar uma ideia na nossa mente, para que a gente possa tentar fazer com que o nosso canal seja uma diferenciação daquilo que a gente vê na internet. Então eu citei aqui, né, nos tópicos que eu peguei, eu citei aqui, você pode falar do seu ministério, ajudando as pessoas, auxiliando as pessoas, informando as pessoas, recomendando as pessoas dicas sobre o seu ministério, e você pode focar nisso. E você pode definir subtemas, que nem o meu ministério, que eu vivo, né, incessantemente, é o Ministério da Comunicação. E se é o Ministério da Comunicação, eu poderia fazer um canal sobre o Ministério da Comunicação. E falar sobre o Ministério de Comunicação e trazer informações sobre o Ministério de Comunicação, recomendações sobre o Ministério de Comunicação, enfim, vim munindo a internet sobre essas informações para que as pessoas pudessem estar, né, conhecendo mais informações e vivendo aquilo que é o Ministério de Comunicação de fato. Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas confundem isso, não sabem disso. Isso a gente pode ter para vários ministérios. A gente pode ter para o Ministério de Música, a gente pode ter para o Ministério de Pregação, a gente pode ter para o Ministério de Promoção Humana, das Famílias, de Intercessão, de Cura e Libertação, enfim. Só isso aqui já tem vários subtemas que a gente pode focar
para auxiliar o povo. Simplesmente a gente pode focar nisso e já conseguir trazer um valor muito grande, porque a gente não encontra isso facilmente na internet. Outra coisa que a gente encontra pouco na internet, alguém que tenha um canal que seja, digamos, uma autoridade no mundo digital sobre escatologia, né? O destino final do homem e do mundo, né? Escatologia, Mariologia. Mariologia até a gente tem alguma coisa, mas a gente poderia ter mais. A gente pode ter subtópicos, né? A gente pode ter subtópicos, subtemas, onde você pode se focar em uma área específica da Mariologia. Você pode simplesmente falar sobre a consagração a Maria. Você pode simplesmente falar sobre a vida de Maria como mãe. Você pode simplesmente falar de Maria como a rainha dos anjos e santos. Então são N informações que você pode vir trazer sobre um subtema. Por que você deve fazer essa diferenciação, né, desses subtemas? E quanto mais você for específico, quanto mais você entrar a fundo num subtema, mais fácil é de você gerar valor, porque tem escassez. No momento que as pessoas estão sem aquela informação e você passa a trazer aquela informação, quer dizer que você está atingindo um lugar onde você é único, e quando as pessoas precisarem de algo sobre aquele assunto, elas vão te procurar, elas vão conhecer, elas vão saber que é você que traz. Então por isso que é interessante você trazer essas informações para as pessoas, para o povo, tá? Outra questão que pode ser falada é simplesmente a questão da fé. E daí aí entra vários subtemas onde você pode especificar a fé para cada coisa, para cada lugar. Você pode vir falar do evangelho. Eu citei da questão ali dos evangelhos do dia, que todo mundo já faz, mas você pode focar no estudo aprofundado dos evangelhos e trazer para o povo simplesmente informações sobre os evangelhos. Não digo o evangelho do dia, mas eu digo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aprofundar sobre os evangelhos, aprofundar sobre esses conhecimentos e trazer riquezas sobre os evangelhos, informações sobre os evangelhos, recomendações sobre os evangelhos, o que quer dizer cada um. Enfim, você pode falar sobre a cultura, né? Como assim a cultura? A cultura do povo cristão, como é a vivência do povo cristão, enfim, entrar de fato profundamente num determinado assunto, num determinado tema e buscar, né? Falar sobre o reino. Uma coisa que eu citei aqui que é muito interessante, que eu vejo que deveria ser falado mais, eu até vi umas páginas sobre isso, mas não tem assim uma questão mais específica. Eu citei aqui a questão do reino de Deus, a questão do namoro, gente. Como a juventude se perde por não saber, não ter um conteúdo, não saber como buscar um verdadeiro namoro cristão, um verdadeiro namoro de fato vivido naquilo que Deus quer pra gente, pra nossa vida. É por isso que talvez os casamentos não duram, porque simplesmente começa errado no namoro. E isso você pode fazer um subtema também, especificar, né? Um subtema de namoro só para homens, namoro só para mulheres, enfim, várias coisas que você pode especificar dentro de cada um desses temas, de cada uma dessas questões. Você pode vir falar, como ontem eu estava falando lá na pregação, você pode vir falar só sobre as virtudes. E isso já dá muito tema, muita coisa para vocês fazerem. Vida dos santos. Se você pegar um santo e quiser falar, ter um canal só sobre um santo, você pode ter. E você vai trazer muito conteúdo e o povo vai ficar muito engajado também. Então, são muitas coisas mesmo, que a gente tem conteúdo para fazer, para levar para a internet, para que a gente possa então estar propagando, né, essa mensagem do evangelho e estar levando. Então, quanto mais específico você for, quanto mais
você entrar diretamente, aprofundar em um tema específico, maior é o engajamento, maior é o nível de engajamento que você vai ter com o seu público e mais o seu público vai ter uma credibilidade, uma confiança e mais vai ter um vínculo com você. Você vai conseguir gerar uma conexão com o seu público. Por isso que é muito importante você definir um tema e definir um subtema. E por isso que eu citei vários temas para que você possa talvez tirar ideias desses temas. Não precisa ser nem desses temas, mas pode pegar outros temas para você começar um canal e direcionar o seu canal para aquilo que você deseja. E a autoridade, como eu falei, ela vai chegar com o tempo. Você vai começar o seu canal e depois, aos pouquinhos, você vai tendo autoridade. Você vai engajando o povo, você vai engajando as pessoas a entenderem que você entende sobre aquele assunto, que você está buscando mais e aprofundando. Ah, Jason, mas eu quero falar alguma coisa que já tem alguma pessoa que é autoridade naquele assunto. Não tem problema, gente. Se você já conhece uma pessoa que é autoridade naquele assunto, o que você pode fazer? Você pode definir um subtema dentro daquele assunto. E você vai passar a produzir conteúdo dentro daquele assunto, onde você vai ser uma autoridade naquele subtema. E pronto, você já se tornou a pessoa que vai falar especificamente sobre aquele assunto. E não tem mais problema com ter outra pessoa falando sobre aquilo que você está falando. Ai, mas Jason, como eu vou achar tanta informação para falar sobre aquele tema, sobre aquela informação, sobre aquilo que eu quero passar? O que você vai fazer? Você vai simplesmente pesquisar, gente. Para isso que existe livro, para isso que existe internet, para isso que existe informação. Você vai ter que se dedicar. Não adianta você fazer de uma coisa que você não tem paixão. Se você não tem paixão por aquilo que você vai fazer, já nem começa. Não adianta, né? Se não, você não é apaixonado por aquilo que você quer fazer, por aquilo que você quer passar para as pessoas, nem começa, gente. Nem começa, não, nem perde tempo aqui assistindo Jason, porque realmente não vai trazer fruto, não vai frutificar, não vai fazer com que seja um conteúdo de valor. Então, simplesmente, se você queria fazer simplesmente para ter uma audiência, para simplesmente, sei lá, quero ter um canal porque eu quero que as pessoas me conheçam, realmente não vai adiantar em nada, é, não vai trazer resultado nenhum e com certeza seu canal não vai ter engajamento do público, não vai ter um povo que vai querer te assistir, não vai querer estar atrás de você. Por mais que, né, como eu citei no começo, tem pessoas que conseguem um engajamento mesmo tendo um conteúdo pífio que não traz nada de essência, nada de forte para a nossa vida. Você pode fazer também, não tem problema nenhum. E talvez, depende de como você fizer, ainda vai ter um engajamento. Mas o bom é que você traga alguma coisa que realmente tenha valor, que realmente seja aprofundada. Não seja uma coisa banal, uma coisa supérflua e simples, tá? Mas você precisa ser um doutor no assunto? Coloquei aqui uma pergunta, né? Mas você precisa ser um doutor no assunto, gente? Não, com certeza não. Você não precisa ser um doutor no assunto. Mas você precisa buscar a conhecer, né? Buscar entender, buscar aprofundar, como eu falei antes. Claro que se você for já, tiver um conhecimento sobre aquele assunto, for uma coisa que você já domina, vai ser muito mais fácil de você evangelizar, de você trazer conteúdo para o povo. Mas se você não domina, mas você gosta, você é apaixonado por aquele assunto, mas ainda não domina aquele assunto, é só você buscar mais informação, buscar é, conhecimento para passar para aquele povo que é aquilo ali. Eu lembro que eu li uma vez um livro do Padre Léo, que você já deve ter ouvido falar, que chama Buscai as Coisas do Alto. Nesse livro do Padre Léo, Buscai as Coisas do Alto, o Padre Léo fala de buscar as coisas do alto, buscar as coisas do céu. E eu percebi que naquele livro a gente poderia ter um canal só sobre buscar as coisas do alto.
já seria um tema, gente. E é muito interessante porque tem muita coisa que tu consegue levar para aquilo ali. Não que tu tenha que moldar tudo para aquele tema, mas que se encaixe muita coisa, que a gente precisa buscar as coisas do alto. Precisamos buscar as coisas de Deus. E aquele livro é fantástico, fala tanta coisa linda. Eu chorava lendo aquele livro. É muito bom mesmo. Muito bom mesmo, tá até ali em cima. Então, que a gente possa nos empenhar, nos dedicar. Se tu for numa livraria, buscar um livro, olhar um livro, você vai encontrar vários temas para fazer o seu canal, vários temas para que você possa aprofundar o seu conhecimento. Ah, mas Jason, já tem alguém que fez um livro sobre buscar as coisas do alto. Sim, eu sei que já tem alguém que fez um livro, mas a pessoa tem um canal sobre isso? Talvez não tenha um canal sobre isso. E você pode, então, vir a ter um canal. Não tô falando para você fazer uma cópia do livro e botar na internet, tá, gente? Por favor. Não entenda errado, tá? Eu tô falando para você aprofundar sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E tem muito livro que tem muito tema, né? Que nem eu tava falando antes das virtudes. Tem muito livro que fala sobre virtudes. Tem um livro que eu tava lendo agora, né? Que eu tô, na verdade, terminando de reler. Já é quase a terceira vez que eu tô lendo, terminando de ler o livro, que é a autoestima do cristão. E não tem ninguém que fala da internet sobre a autoestima do cristão. Não tem ninguém, gente. E, gente, como tem conteúdo bom. Ah, meu Deus, é muito bom mesmo. É sem noção de bom. Por que não tem ninguém que fala sobre a autoestima do cristão na internet? Por quê? Então, tem muito conteúdo, tem muito canal que a gente pode fazer, que a gente pode buscar, que a gente pode criar simplesmente por tá querendo trazer para o nosso público, né, uma verdadeira, um renovar do Espírito Santo, uma verdadeira avalanche de conteúdo bom, de conteúdo que realmente traga fundamento, que realmente faça com que as pessoas possam se sentir engajadas, se sentir firmes naquele propósito, naquilo que você tem trazido para elas. Então, gente, a gente tem muito conteúdo nas prateleiras por aí. A gente tem muito conteúdo na própria Bíblia, a gente tem muito conteúdo no próprio magistério e que a gente pode trazer para o povo. É simplesmente a gente parar de querer ter a nossa mente focada em tudo, ver aquilo que é a nossa paixão, aquilo que de fato nos atrai e começar a fazer um conteúdo sobre isso. Lembrando que é muito importante a escala de nível de valor. Simplesmente informação por informação. Você vai competir com todo mundo mesmo. Com o Google. Se você quiser simplesmente fazer informação, você vai competir com todos. Então não vale a pena. Não vale a pena você simplesmente informar. Mas quando você começar a fazer uma análise de conteúdo, seu conteúdo já vai ter um pouquinho mais de valor. E depois, se você começar a recomendar algo, mais valor ainda. E recomendando algo que seja bom e que dê certo, você vai começar a criar uma autoridade. E criando autoridade, a sua recomendação vai ter um nível de escala muito maior. Vai ter um nível de crescimento muito maior. E você vai conseguir atingir mais pessoas, porque assim a sua autoridade vai ser maior ainda. E se você conhece alguém que tem autoridade, você pode chamar aquela pessoa para te ajudar então no seu conteúdo, para te ajudar a propagar o seu conteúdo, a levar informação, a levar recomendações para as pessoas. Isso é muito interessante, porque você pode então continuar, né, levando para as pessoas a mensagem que você quer, continuar levando para as pessoas a mensagem que você quer, sendo que você pode utilizar de autoridades que estejam aí fora e que possam te ajudar no teu canal. Outra questão é se você não tem um conteúdo, não tem uma ideia daquilo que tu pode fazer de conteúdo, mas você viu alguém que tem um conteúdo bom e que você percebe que aquela pessoa daria um canal bom, né? Hoje eu começo é engraçado porque eu vejo as pessoas e eu começo a ver assim, nossa, esse irmão, essa irmã podia fazer um canal disso e daquilo outro. E eu fico pensando, meu Deus, faz um canal disso, estão precisando, não tem ninguém que fala disso na internet, eu ainda não conheço.
E é interessante que quando a gente começa a entrar nesse meio, a gente começa a perceber quanto que está faltando ainda de informação, quanto que está faltando. Por mais que a gente tenha muito conteúdo, porque a gente conhece muitas pessoas que fazem canais muito bons, por sinal, ainda tem muito conteúdo por falar, por fazer, e a gente precisa então entrar nesses âmbitos. Se você conhece alguém que tem esse detalhe, que já tem um conteúdo muito bom, que consegue levar para as pessoas, né, uma informação muito boa, que já é uma autoridade no assunto, talvez não uma autoridade no digital ainda, mas uma autoridade no pessoal, na vida pessoal, você pode pegar aquela pessoa e utilizar ela, né, como um evangelizador. Então você pode fazer uma parceria, digamos assim. Seu intuito é evangelizar, faz uma parceria com aquela pessoa, ajuda aquela pessoa, fala para aquela pessoa, olha, eu estava pensando em fazer um canal no YouTube, no Instagram, enfim, e levar a mensagem de Deus para as pessoas, e eu vejo que você sabe falar sobre o namoro cristão, e eu queria que você trouxesse isso pro público da internet, pro público do mundo digital. E eu queria te ajudar com isso, eu queria te ajudar com as gravações, eu queria te ajudar com a propagação dessa mensagem, eu quero te ajudar na edição dos vídeos, enfim, gente, nas ideias. Faça isso. Se você não tem, né, ainda a possibilidade de você criar o seu canal por si só, não sabe o que conteúdo fazer, pega alguém que você percebe que tem um conteúdo que já sabe de alguma coisa para falar e começa com aquilo ali. Depois talvez vai surgir você de criar um canal, de você criar um conteúdo para você e você faz o seu também, não tem problema nenhum. A gente não está competindo, a gente pode se ajudar. Eu tenho certeza que quanto mais a gente entender que a gente está aqui para se ajudar, mais a gente vai conseguir atingir o público, mais a gente vai conseguir atingir um conteúdo para levar para as pessoas informações. Então não tenha medo de buscar ajuda, das pessoas te ajudarem, e não tenha medo de auxiliar as pessoas. Eu acho que é até mais fácil você auxiliar as pessoas do que buscar ajuda. Porque normalmente quando você quer buscar ajuda de alguém, as pessoas até falam que querem te ajudar. Mas as pessoas que querem botar a mão na massa de fato é muito raro, né? Então, não tenha medo. Não tenha medo de procurar alguém, não tenha medo de falar com alguém, não tenha medo de buscar a pessoa para te ajudar, para fazer com que o seu canal possa ter relevância, né? Com o público tem que ser alguém que também possa falar de um assunto que seja um assunto específico, como eu falei ali. Então, procure alguém para te ajudar, procure alguém para levar essa mensagem, tá bom? Gente, então falei aí dessas questões de como a gente pode criar valor para o nosso conteúdo. Ficou algumas coisas que eu queria ter falado também, mas eu vou falar na próxima live. Isso, vou falar na próxima live. Então, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui. Continuem assistindo o nosso canal. Quem nos segue aqui no Instagram ou segue aqui no Facebook, vai lá pro Instagram. Vai lá pro YouTube, desculpe. Vai lá pro YouTube. Temos vídeo todo dia no YouTube, no Instagram, no Facebook. Todo dia nós temos vídeos muito bons que trazem informações para vocês, que trazem recomendações para vocês de como vocês devem agir, como vocês devem fazer. Então não deixem de assistir o vídeo, coloquem lá para assistir as lives, coloquem lá para assistir os vídeos e recomendem, gente, o canal para as pessoas que vocês acham que podem evangelizar. Se você percebe que uma pessoa poderia criar um canal de alguma coisa, gente, manda um vídeo para ela. Fala para a pessoa, olha, eu acho que você devia criar um canal, segue o Jason, olha isso que o Jason falou. Me ajudem nessa missão de levar as pessoas a evangelizarem na internet, porque a gente sabe que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham informação boa e verdadeira. Não adianta a gente estar no mundo fazendo uma simplesmente ser mais um, né? A gente tem que ser diferente, a gente tem que ser verdadeiros cristãos e que realmente levam a mensagem para o povo que está aí fora sedento por escutar Jesus, tá certo? Então que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Vejo vocês nos vídeos aí, tá? Deus abençoe, fiquem com Deus.
Até mais, gente. Até mais. Abraço.